E aí a gente começa a arrumar um dos grandes problemas da física atual, né? Mas só eu tô falando aqui. Não, mas que é o link, ele quer dizer que é o link, onde é que a gente se perde da mecânica quântica para a mecânica clássica, da física clássica, enfim. É difícil achar esse ponto de intersecção, por exemplo. Então, a gente fica muito perdido porque o comportamento das partículas das coisas são muito diferentes. Quando você pega, eu sempre falo que o Poincaré, para mim, é o avô da teoria do caos, e o Lawrence é o pai. Sim. Então, quando a gente está vamos dizer assim, no mundo macroscópico, a gente tem essa incerteza em relação a como esse sistema vai se comportar ao longo do tempo. Quanto mais tempo, mais complexo. Caos tem a ver com complexidade, né? O caoticismo, enfim, tem a ver com complexidade, com imprevisibilidade desses sistemas não lineares. Quando a gente vai para a física, quando vai para o microscópico do negócio, para o quântico, a gente tem, primeiro, que analisar as interpretações das diversas teorias, né, professor? A gente vai ter, por exemplo, a de Copenhagen, que é a clássica, a gente vai ter a Bohminiana, a gente vai ter a Roveliana. Cada uma delas apresenta algumas coisas. Por exemplo, a de Copenhagen é indeterminada. É indeterminada, então eu não consigo ter nem a probabilidade de alguma coisa. Mas as outras já fazem assim, talvez se eu fizer alguma coisa, eu tenho probabilidade que a partícula esteja mais aqui, mais ali, como a de Bohm, como a de Sim, Rovelli. eu vi essa. Então, qual que é a grande sacada? A gente sabe, cara, hoje, que a vida se comporta de uma determinada forma. Em 1990, foi feito saiu um artigo que meio que quebrou um pouco a ideia que a gente tinha que a complexidade era só daquilo que não tinha vida, que era daquilo que só tinha vida. Foi um experimento chamado Chiral Breaking Symmetry quebrando a simetria quiral em soluções de água e sal. Então, por exemplo, se você tinha um sistema estável e você fazia cristalização, a gente tinha 50% levógeno e 50% dextrógeno. Assim que a gente agitava ou fazia alguma interferência nesse sistema, por algum motivo, a gente descambava para um sistema caótico. Todos de esquerda ou todos de direita. Todos dextrógenos, todos levógenos. O que isso quer dizer? Que essas partículas, que até então não têm vida, elas se comportam da mesma maneira que a gente. É um efeito desproporcional por alguma interferência, pelo andejo desse sistema. Então, a gente já tem uma reação desproporcional ali. Curiosamente, os aminoácidos que a gente tem no corpo, na vida, os L-aminoácidos, são todos levógenos. E os açúcares do DNA são todos dextrógenos. Então, dando uma pista, talvez, que a vida na sopa cósmica tenha surgido justamente de efeitos borboletas sucessivos em matérias inorgânicas. Nossa. Justamente por isso. Por que todos os aminoácidos... Você tem aminoácido D. Por que todos são L na vida? Você tem... Se poderia ser inúmeras variáveis ali, né? Assim como os açúcares dos genes, todos são dextrógenos. Mas tu tem L também. Mas como é que tu não tem? Porque provavelmente a vida descambou para esse efeito desproporcional para ter a vida. Para ter a vida. Então, a grande sacada, a grande tentativa da física quântica é tentar entender como que funciona esse sistema, porque a gente não tem a condição inicial do sistema. Não existe condição inicial. Muito embora a gente tenha pistas do caos quântico, porque a gente precisa saber como esse sistema se porta ao longo do tempo, para a gente poder desvendar o que é isso. Porque, de fato, é muito difícil entender. Tem uma frase que um cara que trabalhou com o Heisenberg escreveu que ele dizia muito isso, que ele dizia assim... A física quântica, sabe qual que é a diferença entre o pintor abstrato e o físico quântico? O pintor abstrato tenta ser o mais criativo possível, e o físico quântico menos, porque senão começa a ficar tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, a gente tem que dirimir esses problemas que na ciência a gente chama de ruídos. A gente precisa reduzir. Só que, lógico, né? Como todo problema de reducionismo, com o reducionismo a gente vai perdendo o quê? A complexidade do sistema como um todo. Cara, a gente está sendo atravessado nesse momento por ondas, por elétrons, que são ondas, e antes eram dinossauros, e antes eram piratas, e antes eram qualquer coisa. Legal. Isso que você acabou de falar. Bom, tudo que você acabou de falar é muito interessante, né? Eu sabia que eu ia aprender coisa pra caramba aqui hoje.
Mas, de fato, eu, às vezes, sabe, eu penso que a grande barreira ao entendimento de tudo isso está muito relacionada à nossa capacidade cognitiva mesmo. Perfeito. A compreensão Então, limitada do homem sobre A as nossa coisas. compreensão, ela é em si muito limitada. Então, vamos dizer, tipo, afirmar, como a gente aqui colocou no começo, nosso mundo macroscópico ele é determinista. Isso é uma afirmação completamente equivocada, de fato. Uhum. A gente não vive num mundo determinista. As nossas ações, elas não são deterministas. Tem gente até que defende que sim, que na verdade que não é a gente que toma decisão qualquer. Se a gente for pegar, por exemplo, né, professor, o experimento mental do demônio de Laplace, que é assim, medir, enfim, um computador capaz de saber todos os momentos do universo, né? todas as variáveis, eu vou saber o comportamento, do próximo comportamento de alguém. Essa discussão, o Sapolsky, ele trabalha muito no Determinados, né? No último livro dele, que advoga contra a existência de livre-arbítrio. Ainda há um debate por trás severo, e o último ponto do debate é justamente a física quântica, porque a gente tem que saber como a gente está interpretando isso. Porque assim, primeira coisa de tudo, determinismo e probabilidade não se contrapõem. Mas calma lá, deixa eu tirar uma dúvida. O sistema caótico é determinístico, mas é determinístico probabilístico. Isso eu gostei muito do que você falou agora. Tem muita gente que confunde. Não, a física clássica ela é determinista, e não é. Sistemas caóticos eles são deterministas. O problema está nas condições iniciais. Perfeito. Tipo, ele é muito sensível às condições iniciais. E a gente, enfim, esbarra nesse problema de qualquer incerteza associada a essas condições iniciais vão trazer uma outra dinâmica completamente distinta. Só que assim, no caso do demônio lá de Laplace, se ele tem sabe literalmente todas as variáveis, ele também não vai saber as variáveis das probabilidades da própria física quântica, e aí ele vai saber de fato. Porque, tipo assim, nessa postulação, assim, obviamente, que não dá para colocar em prática, né? Primeiro vamos dissociar, vamos fazer uma diferenciação aí que é importante. Sistemas caóticos de nível 1 e sistemas caóticos de nível 2. Sistemas caóticos de nível 1 são aqueles que não possuem autorreferência, eles não se retroalimentam. Então, por exemplo, o clima, eu faço uma previsão climática, vai mudar alguma coisa o que eu acho, o que eu não acho? Não vai mudar nada. O clima ele vai existir por ele mesmo. Agora, se eu faço uma previsão caótica, faço uma previsão, um sistema caótico, como por exemplo o mercado financeiro. Daqui 5 anos, isso é sensacional. Daqui 5 anos vai haver uma bolha que vai estourar. O que acontece? Todo mundo começa a vender os ativos antecipando essa bolha. Antecipando essa bolha. O que somos nós? Se nós somos sistemas caóticos. Perfeito? Perfeito. Se eu fizesse uma previsão, Cauê, amanhã tu vai cair da escada. Então amanhã eu não vou andar de escada, não vou subir dessa escada. Então você consegue se retroalimenta esse sistema e ele acaba ficando mais complexo do que um sistema caótico de nível 1. Por isso que o sistema caótico de nível 2... Ele fica mais complexo ainda. Óbvio, porque ele não para de se retroalimentar. Então, por isso que tem as interpretações do Bayes, enfim, tem várias teorias acerca da probabilidade que ela vai, principalmente em bias, Bayesian Brain, novas teorias da mente, etc., que trabalham esse campo preditivo, sempre atualizando o sistema. Sempre atualizando o sistema. Porque uma coisa é você trabalhar com algo inorgânico que não vai ter nenhuma retroalimentação. Mas quando se trata de um sistema caótico que se retroalimenta, como é que fica esse sistema? É complicado. É altamente complexo. É altamente complexo. Cara, e é fantástico pensar dessa forma coisa. Não. A Escola Elysium nasce para ir na contramão dos conhecimentos genéricos não aprofundados desse mundo hiperconectado que está sendo estruturado pelas inteligências artificiais. O ato de pensar, infelizmente, está cada vez mais escasso, mas nós acreditamos que conhecimento aprofundado, senso crítico e criatividade serão os pilares nesse mundo formatado pelas IAs. Por entre comunidade, cursos online e aulas ao vivo, o nosso único compromisso, nossa única promessa é o seu autodesenvolvimento. Junte-se a essa revolução silenciosa do pensamento autêntico. Vamos compreender que nada nos salvará da morte, mas o conhecimento, sim, pode nos salvar da vida.